começar mais um episódio de Crime e Crimes, mais um podcast sobre True Crime, por que não? Sejam bem-vindos de volta, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Estou morrendo de saudade de gravar para vocês. Espero que vocês tenham tido umas ótimas semanas. Desculpa o sumiço, mas eu vou explicar tudo para vocês direitinho agora, o porquê que eu sumi e o porquê que a gente mudou o horário dos episódios. Bom, por onde começar? Eu acho que eu comentei com vocês que eu trabalho 12 por 36, então eu trabalho 12 horas por dia em plantão. Então, é bem corrido quando eu tenho plantão. Agora eu virei fixa, então eu tenho os dias certinhos para poder trabalhar e tudo mais. E eu não estava conseguindo fazer conteúdo na semana, porque eu era folguista antes, e eu tinha que ficar cobrindo bastante dias, e aí eu não estava conseguindo fazer os episódios. Então, o que eu achei melhor? Fazer episódios em dias marcados, que eu tenho de pelo menos umas 2 semanas para conseguir trazer os episódios para vocês, do que ficar pulando semanas e falando desculpa para vocês toda semana por não ter conseguido gravar alguma coisa. Fazer conteúdo toda semana é bem puxado, exige muito trabalho, e eu não gosto de fazer um trabalho qualquer e dar para vocês um conteúdo mais ou menos. Eu gosto de dar o meu melhor, gosto de trazer o melhor conteúdo para vocês, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. E é uma coisa que eu percebi que, com o tempo, a gente vai vendo que tem certas coisas que não vale a pena. Assim, me desgasta muito fazer episódio toda semana, eu fico super preocupada e pensando no que eu poderia fazer para vocês, e eu quero trazer o melhor conteúdo para vocês. E aí eu fico super preocupada e eu acabo me sentindo culpada por não ter conseguido trazer um bom conteúdo, e eu acabo nem gravando, porque eu faço as coisas nas pressas. Então eu achei melhor fazer assim, e espero que vocês entendam. Vai ser uma coisa muito boa, assim, tanto para mim, quanto para quem estiver ouvindo. Eu vou trazer melhores conteúdos, talvez com episódios mais longos, para quem gosta desse estilo de episódio. Mas eu espero que a gente consiga trazer um bom conteúdo para vocês. Eu, no caso. E que a gente consiga trazer um ritmo pro podcast e trazer uma continuidade maior pro podcast, que eu senti que eu não estava sendo muito contínua nos conteúdos, e aí eu achei melhor fazer isso. Então, espero que vocês entendam. E eu não gosto de enrolar muito no começo do episódio, mas eu precisava conversar isso com vocês. E um pouquinho sobre o episódio de hoje. A gente vai falar sobre um caso que eu não vi muitas pessoas comentando. Já vi alguns episódios brasileiros. Eu já vi alguns podcasts brasileiros falando sobre esse caso. Mas eu quis trazer ele mesmo assim, porque é um caso que não é muito falado, assim, pelos grandes podcasts que eu escuto. E é uma história bem interessante, que tem um pouquinho de tudo, eu acho. Traz um pouquinho de saúde mental, traz um pouquinho de abuso em relacionamentos. Eu acho que traz um pouquinho de tudo que eu gosto de trazer aqui no podcast. Então, é uma história bem diferente e, sem querer dar muito spoiler, ela é bem cabrosa, assim, bem medonha. Então, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Vamos ao episódio, então, sem demorar muito. Antes de começar o episódio, gostaria de deixar aqui alguns avisos. Os gatilhos desse episódio incluem assassinato, suicídio, abuso de substâncias, necrofilia, desastres naturais e distúrbios mentais. Se você não gosta desse tipo de conteúdo, eu peço que você, por favor, não escute esse episódio de hoje. Tem muito mais episódios que você pode ouvir aqui no podcast. O episódio de hoje é sobre Eddie Hall. Adrienne Matthias Hall, ou apenas Eddie Hall, nasceu no dia 15 de janeiro de 1976. Era uma capricorniana, artista independente de um espírito livre e temperamental que se encontrava na vida boêmia em Nova Orleans depois de uma vida muito difícil. Poeta, artista, dançarina, costureira e garçonete do French Quarter, com uma série de amigos, Eddie Hall estava cansada de relacionamentos com homens por causa de abuso que sofreu em seu passado. Ela andava de bicicleta pelo bairro para chegar aonde queria ir e para o trabalho como bartender no The Spotted Cat. Ela se autodenominava parte do quarteirão, alguém que pertencia e fazia parte do French Quarter. A vida como artista nunca foi fácil. Ela tentava equilibrar a expressão artística com o ambiente e o estilo de vida e nunca tem certeza das peças que encaixam.
Eri se encaixou bem no meio, tentando encontrar a si mesma e a sua musa, enquanto lutava contra seus próprios demônios e vícios. Eri Hall veio da Carolina do Norte com uma tentativa de fugir de seu passado, algo que era relacionado a relacionamentos abusivos que ela tinha sofrido. Amigos dizem que Eri gostava de escrever poesia, dançar e fazer arte. Ela viveu no seu estilo de vida boêmio e mergulhou totalmente na comunidade French Quarter. Ela era frequentemente vista andando de bicicleta pela cidade. Eri supostamente cresceu em uma família abusiva e passou por vários relacionamentos abusivos. Amigos também acreditavam que Eri tinha transtorno bipolar não diagnosticado e que poderia explicar suas explosões inesperadas e violentas. O transtorno bipolar, para quem tem dúvidas sobre o que se trata, é uma condição de saúde mental que causa mudanças extremas de humor e se caracteriza por alternâncias de longos períodos em que a pessoa pode ficar exaltada, que é a fase da mania, que tem um início súbito e que pode durar 2 semanas a 4 meses, episódios de depressão, a hipomania e de normalidade. Essas mudanças de humor podem afetar o sono, a energia, a rotina, o julgamento, o comportamento e a capacidade de pensar com clareza. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, dados indicam que o transtorno de bipolaridade acomete cerca de 140 milhões de pessoas no mundo inteiro. Estima-se que a prevalência global dessa doença seja de 1 a 2%. Essa doença afeta mais os jovens, entre 15 aos 25 anos, mas pode ter um pico tardio entre 45 e 55 anos. Esse transtorno afeta igualmente tanto os homens quanto as mulheres. Não se sabe qual é a causa dessa doença. Estudos mostram que o problema pode ser associado à alteração de certas áreas do cérebro e nos níveis de vários neurotransmissores, como a noradrenalina e a serotonina. Esse desequilíbrio de neurotransmissores pode estar ligado à genética. Muitos amigos falam que Eri se tornava muito explosiva e não muito agradável, principalmente quando ela estava bêbada. Mas Eri nunca foi diagnosticada com bipolaridade por um profissional da saúde. Ela tomava medicamentos para tratar da doença, sem um acompanhamento com um profissional. Mas com esse passado, é claro que Eri sofria muitas coisas na vida e com certeza isso afetou muito o seu emocional e principalmente a saúde mental. Não achei muitos lugares que falem sobre a vítima de hoje. Foi muito difícil achar informações a mais sobre o passado dela e principalmente sobre o passado abusivo dentro de casa e com os outros parceiros. De acordo com os amigos dela, ela foi molestada quando ela era mais jovem e teve muita dificuldade de manter relacionamentos na sua vida adulta. Mas mesmo com tudo que eu li sobre ela, uma coisa é certa, é que ela saiu da cidade onde morava, foi para French Quarter, para ter um estilo de vida boêmio, sendo adorada por todos em sua volta. Mesmo que Eri tivesse medo de entrar em um relacionamento, no bar onde ela trabalhava, ela se encontra com Zachary Bowen, e começou a trabalhar no mesmo bar que ela trabalhava. De primeira, Eri começou a dar em cima dele, flertar, ou sei lá, o que os jovens de hoje em dia falam. E ela estava testando ele, flertando com ele, para ver se ele conseguiria lidar com ela. Mesmo com as suas tentativas, é descrito que Zach ficou interessado por Eri logo no começo e era a única garota que ela estava interessada. Os dois tinham muita coisa em comum, principalmente o estilo de vida que eles levavam. Os dois amavam a vida noturna, de ir em festas, gostavam de usar drogas e principalmente de beber. Iremos falar mais, com certeza, sobre Zach, mas por enquanto é isso que vocês precisam saber sobre ele. Zach finalmente sentiu como se tivesse que se divertir e se soltar com Eri. Ambos estavam constantemente desejando a adrenalina e vivendo no máximo. Muitos dos amigos pensaram que, como ambos eram constantemente alimentados com drogas e álcool, seria um relacionamento tumultuado desde o início. Apesar do julgamento dos seus amigos, os dois começaram a ter um relacionamento e rapidamente começaram a se apaixonar. Tudo parecia estar indo bem para eles, até que eles percebem que o furacão Katrina estava prestes a atingir Nova Orleans. O furacão Katrina foi uma tempestade tropical que alcançou a categoria 3 na escala de furacões em terra firme e na categoria 5 no Oceano Atlântico. Os ventos do furacão alcançaram mais de 280 km por hora e causaram grandes prejuízos e mortes na região litoral do sul dos Estados Unidos, principalmente na região da Nova Orleans, no dia 28 de agosto de 2005. O furacão
causou mais de 1.800 mortes diretas, sendo o terceiro furacão mais mortífero e um dos mais destrutivos a ter atingido os Estados Unidos. Nos dias e semanas que antecederam o furacão Katrina, muitos residentes foram fortemente aconselhados a evacuar a cidade, porque não era seguro ficar para trás. Na verdade, Zack foi convidado por Lana, sua ex-esposa, para evacuar com ela e seus filhos, mas Zack se recusou. Em vez disso, ele queria ficar na cidade e enfrentar a tempestade no apartamento com Ari. Embora Lana achasse essa decisão imatura e imprudente, ela não conseguiu convencer Zack de nada. Namorando por semanas antes do furacão Katrina aparecer, Zack e Ari decidiram enfrentar o furacão de categoria 5 juntos no seu apartamento. Em meio à tempestade e luzes apagadas, eles se apaixonaram profundamente e construíram uma vida para si mesmos nas semanas seguintes à destruição do bairro. Eles eram inseparáveis daquele ponto em diante. Fizeram seu nome enquanto serviam bebidas e refeições descartadas para seus companheiros de viagem. Zack e Ari foram até fotografados para revistas de jornais nacionais após a tempestade devastadora, sendo entrevistados sobre a sua escolha de ficar na cidade. Eles se sentiram como o rei e a rainha do bairro por um tempo. O French Quarter foi poupado de grandes danos, mas a cidade ficou sem energia por semanas. Zack e Ari, no entanto, pareciam prosperar nesse ambiente estranho. Eles se sentaram na varanda do apartamento localizado acima do templo espiritual voodoo, fazendo coquetéis e conversando com a mídia que desceu para documentar a devastação. Ari era também conhecida por mostrar seus peitos aos policiais que passaram de carro. O jovem casal permaneceu junto enquanto a cidade voltava muito lentamente nos meses seguintes. Logo após o furacão Katrina, o casal criou uma comunidade em meio à destruição que havia caído na Nova Orleans. Zack e Ari serviam bebidas aos vizinhos em troca de comida e água, um esforço que eles renderam à atenção da mídia, incluindo um artigo do New York Times. Zack e Ari reuniram as poucas pessoas que esperavam a tempestade passar e coletivamente fizeram jantares juntos em uma fogueira, beberam álcool de refrigeradores sujos, ficaram acordados até tarde, cantando canções e olhando para as estrelas que não podiam ser vistas antes por causa das luzes da cidade. Eles estavam tão envolvidos no romance de tudo que estavam completamente alheios ao acontecimento que estava tendo, a apenas alguns quarteirões à distância deles. Semanas depois, assim que as luzes voltaram a ser acesas e a cidade iniciou um longo processo de limpeza, a lua de mel acabou. Zack e Ari conversaram e observaram as pessoas varrendo suas vidas pela porta da frente com uma vassoura, ansiando pelo tempo que a cidade voltasse ao normal, quando seu amor era tão forte e se sentiam no topo do mundo. Mas o conto de fadas que o casal inicialmente achou que estava vivendo acabou com o tempo. E muitos amigos disseram que eles voltaram para a vida real assim que as coisas começaram a voltar ao normal. O relacionamento dos dois começou a decair até certo ponto. Os dois bebiam com muita frequência e começaram a usar cocaína regularmente. O relacionamento se deteriorou até o ponto que eles brigavam constantemente. De acordo com os amigos de Zack e Ari, eles discutiam constantemente e reclamavam um do outro. Seus hábitos de bebedeira e uso de drogas pareciam ajudar a alimentar sua fúria. Quando a realidade voltou, as luzes da cidade se acenderam, as estrelas desapareceram e a verdadeira limpeza começou. Zack e Ari foram forçados a voltar a um estilo de vida que não estavam prontos para experimentar novamente. As contas se acumularam, os horários de trabalho voltaram, as responsabilidades voltaram, a fogueira no meio da rua em que cozinhavam foi reduzida a cinzas. Ari só queria Zack. Ela não queria a vida dele ou a responsabilidade de seus filhos e sua ex-esposa. A fase de lua de mel acabou e a dor física e emocional do abuso foi apenas levemente entorpecida pelas grandes quantidades de álcool e drogas que começaram a consumir nos meses seguintes. Brigas violentas começaram e Zack e Ari começaram a se separar. E a solução para reacender a sua paixão? Conseguiram um novo apartamento juntos e começaram a vida do zero. Porque isso faz total sentido, né? Estamos brigando? O que a gente faz? Compra um apartamento novo. Por que não? Não é mesmo? Eu acho isso incrível. Eu fiquei perplexa na hora que eu li sobre isso. Eles desceram a rua Rampart e se depararam com uma placa de aluga-se.
Um apartamento acima do templo famoso Voodoo, na época, estava disponível imediatamente e com meses de gorjeta em seus bolsos, eles fizeram uma oferta imediata e se mudaram. Assim que desempacotaram apenas algumas caixas, Eddie foi até o proprietário e pediu que o aluguel fosse apenas em seu nome e apenas em seu nome. Ela descreveu que Zack tinha traído ela e decidiu que era a gota d'água. Considerando seu passado com homens, esta era uma solução para o problema deles e o relacionamento tinha acabado. O proprietário escreveu um contrato manuscrito e pediu que Eddie voltasse para resolver as coisas com Zack. E assim que Zack soube disso, ele ficou zangado e inconsolável. E foram assim que os eventos do caso de hoje, infelizmente, aconteceram. No dia 17 de outubro de 2006, a polícia de Nova Orleans recebe uma ligação. O corpo de um homem estava no telhado da garagem de um hotel. Ao chegar e ver o corpo severamente mutilado, ficou claro que o homem havia morrido com o impacto. Sem saber se tinham sido um assassinato, suicídio ou um acidente trágico em mãos, os investigadores começaram a revistar o corpo em busca de identidade. No bolso de trás do homem, havia encontrado um bilhete que dizia que era direcionado apenas à polícia. No bilhete dizia o seguinte: "Isso não é acidental. Tive que tirar minha própria vida para pagar a que eu tirei. Se você enviar uma patrulha para a rua Rampage, encontrará o cadáver desmembrado da minha namorada Erin no fogo, no fogão e na geladeira junto com documentação completa de nós dois e uma confissão assinada por mim mesmo, Zack Ballo." A polícia vai até o endereço, um pequeno apartamento acima do templo espiritual Voodoo. Uma vez lá dentro, eles se depararam com uma cena que parecia ter saído de um filme de terror. Mesmo que fosse verão lá nos Estados Unidos na época, o apartamento estava bem gelado, com o ar-condicionado ligado no 15 graus. As paredes estavam pichadas de mensagens cheias de arrependimento e dor, como, por exemplo, "Eu sou um fracasso", e instruções para ligar para sua ex-mulher dizendo que ele a amava. Uma das mensagens na parede direcionou os policiais para o fogão. Lá, tinha um pote com uma cabeça humana, queimada demais para poder ter identificação. Em outro pote, estavam as mãos e os pés das vítimas. No forno, em uma assadeira, estavam os braços e as pernas também queimados. Os investigadores notaram que tinham um tempero nos membros, e no balcão perto do fogão estavam cortadas batatas e cenouras. E dentro da geladeira, dentro de uma sacola grande de plástico, estava o tronco da vítima. No diário encontrado na casa, estava uma admissão de todo o crime que tinha acontecido dentro daquela casa. E eu achei que esse caso não tinha como ficar pior, mas infelizmente tem. Zack descreve em uma carta de confissão de 8 páginas sobre o que aconteceu realmente dentro daquele apartamento. Zack matou Eddie Hall no dia 5 de outubro de 2006. Ele descreve que ele matou ela lá pela 1h da manhã, ele dizendo que ele matou ela calmamente, a estrangulando, e que foi uma coisa muito rápida. Depois disso, ele abusou sexualmente do corpo de Eddie diversas vezes e adormeceu perto do corpo dela, para acordar no dia seguinte, levantar e ir trabalhar como se nada tivesse acontecido. E só um adendo aqui, eu já vi muitos casos e policiais falarem sobre isso, e até mesmo serial killers falando sobre isso, que estrangular uma pessoa demora muito tempo para a pessoa realmente morrer. Então, não foi uma coisa rápida que ele teve que fazer. Só para deixar claro aqui, porque não suporto esse cara. Não suporto mesmo ele falar que foi rápido, quando que eu sei que é uma coisa que não é rápida de fazer. Enfim, quando ele volta para casa, ele move o corpo de Eddie até uma banheira e começa a desmembrar o corpo dela com uma serra e uma faca. Depois disso, ele passa um tempo limpando o banheiro. É descrito que ele deixou o banheiro brilhando, não tinha nenhum vestígio evidente de que houve um desmembramento no banheiro. E com isso, Zack demorou 4 dias para decidir o que ele ia fazer com restos mortais de Eddie. Então, nesse meio período, ele tentou viver a sua vida normalmente. Exatamente isso que vocês ouviram. Enquanto a namorada dele estava totalmente desmembrada em seu banheiro, ele decidiu aproveitar a vida. Amigos que encontraram com ele nas 2 semanas seguintes entre a morte de Eddie e o suicídio de Zack falaram que ele parecia estar muito bem, na verdade. Que ele estava falando até mesmo em tirar um tempo para si mesmo e tirar umas férias. Na carta de confissão que ele deixou no apartamento,
Ele fala que ele queria aproveitar completamente seus últimos dias na Terra, comendo comida boa, usando boas drogas e, claro, que o mais nojento de todos, aproveitar o máximo de tempo com strippers. Por que não, né? Eu sei, se vocês quiserem jogar os aparelhos eletrônicos de vocês agora pela janela, eu super entendo vocês. Quando eu ouvi esse caso pela primeira vez, eu fiquei chocada, como ele simplesmente ignorou que ele tinha matado e desmembrado a namorada, parecendo a Elise Matsunaga, agindo normalmente como se nada tivesse acontecido. Eu fico impressionada como uma pessoa pode chegar nesse nível de maldade e de indiferença sobre a vida de outro ser humano. Além de não respeitar o corpo de Ellie fazendo necrofilia, ele ainda desmembrou ela e foi curtir a vida com strippers mesmo, mostrando totalmente o desrespeito total que ele tinha por ela. Aparentemente, ele decidiu cozinhar o corpo de Ellie porque seria um jeito mais fácil de descartar o corpo dela. E é uma coisa que vocês devem estar pensando e se perguntando. Ele cozinhou os membros da namorada e colocou até tempero para comer? E não. De acordo com a necrópsia realizada em Zack, não mostrou nenhum vestígio de que ele havia comido carne humana. Muitos rumores se espalharam quando a notícia saiu sobre esse caso de que ele teria praticado canibalismo. E tem até mesmo algumas notícias que falam isso. Mas pela pesquisa que eu fiz sobre o caso, ele não praticou canibalismo. Aparentemente, ele queria só cozinhar os membros dela para se livrar dela com mais facilidade e tentar separar a carne dos ossos. Ele tentou cozinhar tantos membros dela que ela ficou irreconhecível, e foi somente possível a identificação depois de 2 semanas. Aproveitando que estamos falando da necrópsia de Zack, foi comprovado que ele tinha diversas marcas de queimado no seu corpo inteiro. Na sua carta de confissão, ele diz que foi ele mesmo que fez isso. Zack escreveu que ele se queimou cerca de 28 vezes para cada ano que ele foi um fracasso em sua vida. Na sua confissão, ele disse: "Eu estava com medo de mim mesmo, não só por ter matado a mulher que eu amava por 1 ano e meio, mas pela minha falta de remorso. Eu sempre soube o quão terrível como ser humano eu sou." Zachary Bowen nasceu no dia 5 de maio de 1978, na Califórnia. Passou a maior parte do tempo da sua vida por lá. Não há muitos registros sobre a sua infância. Ele cresceu como todo garoto americano cresce. É dito que na vida dele, ele sempre se preocupou muito em desapontar as pessoas em sua volta e como as pessoas viam seu sucesso e a sua derrota. Zack começou a entrar em depressão quando ele chegou no ensino médio. Ele então decidiu que ele queria começar uma nova vida em outro lugar. Então, ele vai até Nova Orleans para morar com seu pai, onde ele terminou seu ensino médio e conseguiu um emprego como bartender quando ele tinha apenas 18 anos de idade. E é quando ele começou a trabalhar que ele conheceu uma mulher de 28 anos chamada Lana Schulpeck. Zack se interessou por Lana logo de cara e mesmo com a diferença de 10 anos de idade, eles não se importaram com isso e decidiram que eles queriam ficar juntos. Eles começaram a namorar bem rápido e pouco tempo depois, Lana descobriu que estava grávida. Mesmo com a idade, Zack, com apenas 19 anos, decidiu que ele queria ter uma família, então ele resolve se casar com Lana para que os dois pudessem dar um futuro melhor para seu filho. Com o nascimento de Jackson, Zack decide que ele não poderia pagar as contas sendo apenas um bartender. Ele decidiu se juntar ao exército para se proporcionar uma vida melhor para sua família, que estava crescendo porque eles acabaram tendo um outro filho. Depois de se alistar, Zack foi mandado para Kosovo e para o Iraque, e subiu de cargo rapidamente como sargento. Apenas para parecer que estava indo tudo bem, nós sabemos que há muitos casos, principalmente nos Estados Unidos, de soldados que voltam da guerra quebrados por dentro. Infelizmente, esse é o caso de Zack. Um dos incidentes específicos que iria atormentar Zack pelo resto de sua vida foi quando ele se tornou amigo de um garoto no Iraque e dias se passaram, ele descobriu que esse amigo havia sido morto como punição de ter interagido com americanos. Por causa disso, Zack se sentia extremamente culpado pela morte desse amigo que ele tinha feito e sua saúde mental estava se deteriorando. Com a guerra e o tempo se passou no Iraque, principalmente, Zack desenvolveu o transtorno de estresse pós-traumático, que é uma coisa muito comum de acontecer com pessoas que participaram de eventos traumáticos, como a guerra no Iraque, no caso.
Esse transtorno é uma perturbação mental que pode se desenvolver em uma resposta à exposição de um evento traumático, como, por exemplo, agressão sexual, guerra, acidentes ou outro tipo de ameaça à vida da pessoa. Os sintomas mais comuns são pensamentos, sentimentos ou sonhos perturbadores relacionados a um evento traumático, estresse físico ou psicológico perante a exposição de indícios ou recordações do trauma, esforço para evitar situações que recordam o trauma, alterações na forma de pensar e sentir e aumento da reação de luta ou fuga do cérebro, que é quando liberamos adrenalina que causa alterações no nosso organismo para nos preparar para enfrentar o perigo. Entre essas reações está a aceleração do coração, buscando enviar mais sangue para os músculos, aumentando o suor e inquietação. Aproximadamente cerca de 10 a 20% dos veteranos de guerra que voltaram do Afeganistão e Iraque sofreram de transtorno de estresse pós-traumático. Se isso não bastasse, por causa das botas de combate mal ajustadas, ele desenvolveu um caso grave e doloroso no pé, contribuindo para seu estado de espírito descontente com o exército. Ele começou a reprovar propositalmente em seus testes de saúde e condicionamento físico para poder voltar para casa e ficar com a sua família e esposa doente. Ela foi diagnosticada com hepatite C e estava muito doente. Ele geralmente recebeu alta, perdendo todos os benefícios de saúde, e voltou para Nova Orleans, onde sua saúde mental falhou lentamente enquanto ele fazia a transição para a vida civil. Isso também colocou muito estresse e tristeza em Zack, já que a dispensa geral não é a mesma coisa que uma dispensa honrosa. Ele se sentiu como se o trauma e o inferno que ele passou foram em vão. Mesmo assim, Zack voltou para casa em Nova Orleans, mas começou a ter problemas e discussões com Lana. Segundo a esposa, ele era uma pessoa completamente diferente quando ele voltou, e logo eles começaram a enfrentar problemas conjugais e eventualmente se separaram. Embora Zack e Lana não estivessem mais juntos, Zack ainda tinha que pagar pensão alimentícia. A essa altura eles tinham 2 filhos, e retornou ao seu trabalho como barman para turistas. Ao retornar ao trabalho como bartender, é aqui que Zack conhece sua colega de trabalho e futura namorada, Eddie Hall. Zack estava lutando contra o transtorno de estresse pós-traumático. Ele ficou traumatizado com a cidade após o Katrina também, controle militar que teve na cidade depois do furacão, destruição geral e a vasta morte. Isso também pode ter sido um efeito profundo em seu estado de espírito, já que ele estava em um lugar muito sensível. Com o passar dos dias, semanas e meses, abuso severo de álcool e drogas e sintomas agravados que não foram tratados, Zack foi finalmente derrotado pelos seus próprios demônios. Zack não queria ser pai, pagar pensão alimentícia ou lidar com a sua ex-esposa Lana. Por outro lado, ele não queria as responsabilidades que vinham com Zack. Ela só queria Zack e não queria a vida dele. Nesse ponto, a fase de lua de mel terminou rapidamente para o casal. Além disso, tanto Zack quanto Eddie usavam uma quantidade extraordinária de drogas e bebiam em excesso. Até mesmo um dos seus amigos disse que forneceu a ambos durante um tempo um fluxo constante de cocaína. De acordo com vários amigos do casal, eles começaram a discutir constantemente e reclamar da outra pessoa para seus conhecidos. Suas brigas se tornaram exponencialmente mais explosivas, onde o casal teve várias brigas físicas ao longo do relacionamento. Muitos amigos também disseram que um outro ponto comum entre Zack e Eddie é que eles estavam num ciclo constante de separação e volta do relacionamento, igual aqueles casais que são ioiô. Ninguém nunca soube ao certo qual era o estado de espírito do casal em um determinado momento. Infelizmente, os dois estavam viciados em perseguir altos e baixos, de frequente afastar um do outro, e depois persegui-los novamente para voltarem a ficar juntos. Depois de vários meses circulando constantemente um relacionamento tóxico e abusivo, o estado do relacionamento do casal se deteriorou completamente. Zack queria terminar com Eddie para sempre, mas Eddie tentou mais uma vez dar uma chance para ele. Eddie pergunta a Zack se ele queria começar de novo com ela, uma mudança na volta ao seu apartamento, e ele concordou. Zack pagou os primeiros 2 aluguéis adiantado e o aluguel foi feito no nome dos dois. Mas depois que o aluguel foi pago, Eddie voltou ao proprietário alguns dias depois
colocou o aluguel apenas no seu nome e depois expulsou Zack naquela noite. Quanto a Zack, a ser enganado e expulso de seu apartamento foi a gota d'água. Na noite do dia 5 de outubro de 2006, durante uma discussão, Zack estrangulou Eddie até a morte no apartamento. A primeira linha da sua confissão declara: hoje, segunda-feira, dia 16 de outubro, 2 horas da manhã. Eu a matei a 1 hora da manhã. Quinta-feira, do dia 5 de outubro. Eu a estrangulei com muita calma. Foi muito rápido. Quando Zack matou Eddie, ele estava em um estado muito embriagado e atingiu um ponto de ruptura na sua saúde mental. Depois que Eddie se foi, Zack cometeu então necrofilia na noite do dia 5 de outubro e adormeceu ao lado do seu cadáver. Quando ele acordou, ele se vestiu e se preparou para o trabalho como qualquer outro dia normal, deixando o corpo de Ellie se decompor em seu apartamento. Eventualmente, nos dias que seguiram ao assassinato de Ellie e ao suicídio de Zack, Zack teve uma estratégia muito perturbadora quando se tratou de se livrar do corpo dela. Zack trouxe então o corpo de Ellie para a banheira e começou a cortar o corpo dela com uma faca e uma serra, como eu havia dito. Essas partes do seu corpo foram descartadas, foram colocadas em potes e em panelas e depois guardadas na geladeira, no fogão e no forno. Como dito anteriormente, é uma forma muito eficaz de fazer um descarte. A polícia originalmente suspeitava que podia estar ligada ao canibalismo, mas não foi possível encontrar restos humanos no sistema digestivo de Zack, quando o relatório de autópsia foi divulgado. Portanto, fica claro que o único propósito de cozinhar e desmembrar era se livrar do cadáver de maneira mais fácil possível. Ele disse então na confissão: no meio da tarefa, parei e pensei no que estava fazendo. A decisão de interromper a primeira ideia e passar para o plano B. A cena do crime em que você está agora veio depois de algum tempo. Eu me assustei, não pela ação de estrangular calmamente a mulher que eu amo por 1 ano e meio depois de profanar seu corpo, mas por toda a minha falta de remorso. Durante esse tempo, muitos amigos de Zack disseram que ele começou a agir de uma forma estranha e ficou mais quieto. Como ele e Eddie também tinham muitos amigos em comum, eles começaram a perguntar sobre ela, e Zack apenas respondeu que ela voltou para a Carolina do Norte, de onde ela originalmente era. Enquanto alguns amigos ficaram surpresos com essa resposta, outros nem tanto. O transtorno bipolar que Ellie supostamente tinha a tornava imprevisível. Então, parecia apropriado que durante o período tumultuado de relacionamento dela e de Zack, ela voltasse para o norte. Mas, obviamente, tudo era mentira, e Zack sabia exatamente o que aconteceu com ela. Zack finalmente percebeu o que estava acontecendo e desmoronou. Ele, metaforicamente e fisicamente, se espancou até a morte por não sentir nenhum sentimento de empatia quando assassinou a namorada. Foi nesse ponto que ele resolveu soltar então nos seus últimos dias de vida. Dias antes de tirar a própria vida, Zack atingiu o nível máximo absoluto quando o assunto era festa. Ele começou a gastar milhares de dólares indo a clubes de striptease, bebendo, usando drogas e dormindo com várias prostitutas e outras mulheres. As declarações finais na sua nota de confissão dizem: sei desde sempre o quão horrível eu sou. Pergunte a qualquer um. Eu decidi largar o emprego e gastar os $1.500 em dinheiro que tinha, sendo feliz, até me matar. Então, foi isso que eu fiz. Boa comida, boas drogas, boas strippers, bons amigos, qualquer ponta solta que eu possa ter. Não entrei em contato com ninguém da minha família. Isso explica o choque. E me diverti vivendo muito meus últimos dias. Já era a hora. Assim que Zack gastou seu último dinheiro, ele foi até o telhado do Royal Hotel no dia 17. Ele abriu uma conta num bar de cobertura, bebeu a ponto de ficar totalmente bêbado. A polícia também notou que no corpo de Zack estava coberto de hematomas, que não foram correlacionados ao salto da cobertura. Antes de cometer o suicídio, Zack infligiu feridas nele. Eram 28 para ser exato, pois representavam todos os anos que ele foi um fracasso. Quanto à cena do crime, Zack deixou para trás era perturbadora no sentido que era claro os reflexos dos demônios internos de Zack. Para evitar que os restos mortais de Ellie se decompossem mais lentamente e não cheirarem, a temperatura foi reduzida a 15 graus Celsius.
A polícia disse que a temperatura parecia semelhante à de um frigorífico. O banheiro foi limpo do sangue de Eddie e Zack pintou seus pensamentos na parede em seu apartamento com declarações como: "Eu amo ela", "Eu sou um fracasso", "Olhe o forno". Ele também pintou com spray as informações de contato de Lana para que a polícia pudesse dar a notícia a ela. E como uma nota de Zack disse anteriormente, seu suicídio foi uma grande surpresa para Lana. Nos últimos anos, houve alguma controvérsia sobre a potencial exploração das mortes de Eddie e Zack. O show Paranormal Lockdown fez um episódio na casa de Rampart Street em 2017. Durante as filmagens, um cinegrafista sentiu uma corrente de ar frio vindo da janela fechada e os investigadores sentiram algum tipo de presença supernatural no banheiro onde Eddie foi desmembrada, bem como o cheiro de queimado na cozinha. Ai, que medo, meu Deus do céu, só de pensar eu já fico arrepiado. Em 2018, o antigo espaço usado como templo espiritual do voodoo da sacerdotisa Miranda foi transformado no Bloody Mary Haunted Museum. Parte do museu fez uma tour pelo apartamento onde Eddie Hall foi assassinada, incluindo o fogão onde seus restos mortais foram encontrados. Amigos de Eddie achavam que o museu um desrespeito, mas a proprietária, Mary Millian, afirmou que era importante para os turistas entender os efeitos de longo prazo do furacão Katrina em residentes como Eddie e Zack. Dias antes de Zack assassinar Eddie Hall, eles se mudaram para o infame apartamento na Rampart Street, acima do templo espiritual de voodoo da sacerdotisa Miriam, um estabelecimento cultural e respeitável na Nova Orleans. Muitos alegaram mais tarde que a história voodoo sombria do local tinha algo a ver com a doença mental avassaladora de Zack e as explosões violentas do fim do seu relacionamento. É pura coincidência que esses assuntos não são relacionados, se alinharam. O voodoo em geral, na verdade, é uma prática espiritual, curativa e gentil e muito respeitada na cidade. A escuridão tem pouco a ver com isso. Eddie Hall foi uma vítima de assassinato, um assunto complicado, mas simplesmente um caso de abuso doméstico grave que se tornou criminoso. Não há nada de sobrenatural nesse fato. Os próprios demônios pessoais de Zack assumiram o que restava da sua sanidade e os levaram a acabar com a vida de sua namorada e, eventualmente, de si mesmo. O templo espiritual voodoo foi fundado em 1990 pela sacerdotisa Miriam e seu marido, o sacerdote Owens Shamani. Eles se mudaram para o local da Rampart Street e um ano depois, em 1991, permaneceram lá até fevereiro de 2016, quando o incêndio destruiu grande parte do prédio. Embora o próprio templo estivesse há quase 26 anos, o tradicional Criollo Cottage era muito antigo. Construída em 1829 por Pierre de Verges e transmitida e vendida ao longo dos anos, a Rampart Street está listada no registro de locais históricos da cidade. Grande parte das escadas, paredes e pisos da varanda, bem como seu grande e único pátio e aposentos são originais do edifício. Os inquilinos do apartamento acima do templo, desde as terríveis tragédias de 2006, experimentaram algumas atividades paranormais. Sentimento de estar sendo observado, vozes e paredes pressionando, todos foram relatados. O prédio está sendo alugado por uma outra sacerdotisa voodoo que o transformou em um museu paranormal com tours pelo apartamento. Então, para homenagear a nossa vítima de hoje, já que eu não encontrei nenhuma instituição de caridade para homenagear a nossa vítima, eu decidi colocar aqui a instituição Casa de Isabel, que tem como objetivo trabalhar com adultos, crianças e adolescentes que foram vítimas de violência doméstica, familiar, e distribui gratuitamente benefícios para que essas pessoas, junto com diversos órgãos públicos. Eles têm terapia para pessoas que sofrem esse tipo de abuso, também existe proteção para redução de danos e risco de uso de drogas, e eu achei que seria uma boa instituição para colocar aqui, para ajudar as pessoas que sofrem de violência doméstica, sem se importar com gênero, classe social, religião, cor, nem nada. Acho que trazer essas histórias para um público que gosta de ouvir histórias sobre true crime, eu acho essencial para dar uma boa lição e fazer uma boa ação para os que precisam de ajuda. Então eu gostaria de deixar aqui, como sempre, o link das doações para a Casa de Isabel para quem tiver interesse em doar ou saber mais sobre a luta delas. Como eu sempre deixo, o link está disponível na descrição do episódio, junto com as referências.
Então é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Esse episódio eu tinha visto há algum tempo em um canal de YouTube há um certo tempo. Eu estava na minha lista faz um bom tempo para falar sobre ele. Eu quis trazer ele porque é um caso que me lembra muito da Elise Matsunaga, que esquartejou o marido, só que com um toque a mais na história. Como é meu propósito trazer casos que não são tão conhecidos assim, é uma ideia legal trazer casos que se assemelham com casos famosos, principalmente casos brasileiros. Eu estava ouvindo muito Fábrica de Crimes e eu ouvi o caso do Marcos Matsunaga e lembrei na hora do caso e a semelhança que os dois têm. Claro que são situações completamente diferentes, mas Elise e Zack tiveram o mesmo pensamento na hora de destruir evidências dos crimes que eles cometeram. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não se esqueçam que estamos nas nossas redes sociais, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook. Eu estou sempre atualizando lá no Instagram quando tem novos episódios, quando sai alguma notícia relacionada a um caso que eu já tenha feito ou coisas assim. Então acompanhem nossas redes sociais para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo no podcast. Outra coisa que eu queria deixar aqui, como sempre, são os links de sugestão de casos. Por enquanto, estou fazendo casos que eu tenho na minha lista, mas estou sempre aberta a fazer casos que vocês tenham vontade de ouvir. Caso vocês tenham algum caso que vocês queiram que eu cubra no podcast, é só mandar um e-mail para mim no cravoecrimes@gmail.com ou no link de solicitação de casos, que eu já deixei também na descrição do episódio. Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa história. Não se esqueçam de se inscrever nas plataformas que vocês escutam para que vocês não percam mais nenhum episódio aqui no podcast. Quem puder deixar 5 estrelinhas na plataforma que você escuta o podcast, isso já vai me ajudar muito, porque o podcast ou outro lugar que você escuta vai divulgar para mais pessoas o podcast. Isso vai ajudar muito o podcast a crescer. Eu vi que já temos 10 avaliações no Spotify e eu fiquei muito feliz em ver essas avaliações. Eu agradeço muito a vocês. Queria agradecer mais uma vez a cada um que escuta o podcast. Estamos caminhando para o nosso 25º episódio já. E eu nunca imaginei começar um projeto que eu ia gostar tanto de fazer como eu gosto de fazer o Cravo e Crimes com vocês. Compartilhe com seus amigos e parentes se vocês gostaram dessa história. Eu estou sempre aberta a conversar com vocês sobre casos ou sobre o podcast ou qualquer outra coisa que vocês queiram conversar. As DMs do nosso podcast estão sempre abertas. Se vocês quiserem conversar sobre os crimes, quiserem discutir com alguém sobre, eu estou sempre aberta a conversar com vocês. É isso, se cuidem e até a próxima. Cravos e Crimes é um podcast gravado, escrito, produzido e editado por mim, Gabriela.